Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso tema será: a Nova Jerusalém é a Igreja Católica. E para fazermos o nosso estudo, iremos fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Pega a sua Bíblia e nos acompanhe. Quando Judas Iscariotes saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem foi glorificado, e também Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Essa passagem aconteceu na Quinta-feira Santa, na primeira missa, onde Judas, o traidor, tentou introduzir na missa o mundanismo, querendo um reino deste mundo e não um reino das coisas do alto, que é a salvação da nossa alma. E Judas comungou indignamente e Jesus mandou ele sair da missa para cumprir o seu destino de traidor. E Jesus, após Judas o trair para se cumprir as Escrituras, ele fala para os seus apóstolos: hoje o Filho do Homem vai ser glorificado. E Deus também é glorificado, porque Deus deu a missão em Jesus: anuncia o Evangelho. Jesus falou várias vezes: eu não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo não são minhas, mas do Pai que me mandou dizer. Então, na cruz, Jesus cumpriu tudo que Deus o mandou fazer. Então, ele glorificou a Deus até a morte de cruz. E Deus o glorificou na ressurreição, onde ele tem vida em si mesmo. Jesus fala aqui, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E que amor é esse, né? Um amor tão grande, um amor que se doa até o fim. A obediência que o Evandro acaba de falar é amor. Essa doação toda, amor. Então, o mundo hoje nos coloca muito que nós não devemos agir de certa forma com nossos filhos, a correção, temos que ter muito tato ao falar com a criança. Tudo bem que a gente tem que conversar com a criança, mas devemos corrigir sim nossos filhos, corrigir os nossos netos, porque isso é amor. O dizer não também é amor, né? A gente, quando vê um filho que vai por um caminho que pode levar a um precipício, é claro que a gente vai até ele e vai: não, meu filho, por aí não. A gente tem que ter essa autoridade. E isso é amor. Então, as coisas de Deus, nós temos que ter esse limite, nós temos que buscar amar. Mas o amor é a obediência, o amor é o respeito, o amor é fazer aquilo que agrada ao Pai. Não é o amor próprio só. Eu vejo muito a questão do: eu vou fazer isso porque eu tenho que ter um amor próprio, eu tenho que ser feliz. Mas não é assim que a igreja ensina. Não é isso que está na palavra. Nós temos que ter um amor ao próximo, mas que leve a Deus. Tudo tem que ser como referência Deus, a Santíssima Trindade, que é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que o amor hoje, dentro das nossas famílias, seja de respeito, sim, com todas as diferenças, mas
nunca se omitir em se dizer a verdade, em se levar a palavra, nunca se omitir na questão da correção, nem que seja palavras até que o outro não quer escutar, mas que necessita. Isso é amor. Com caridade, com respeito, com paciência, mas nunca se omitir. Temos que falar aquilo que precisamos falar, porque temos que amar. E quando alguém ama, a gente quer levar o outro para onde? Para o céu. Então eu amo o Evandro. Eu tenho que buscar tudo que leve o Evandro para o céu. E em contrapartida ele fará isso também por mim. Eu não posso nunca levar o Evandro ou dar exemplos e fazer coisas na minha vida que possam prejudicar o Evandro, desviar o Evandro do caminho que leva ele à santidade. Então, amar é levar aqueles que nos rodeiam, aqueles que amamos, ao céu. E esse amor se comprova na primeira leitura de hoje, aonde Deus fala para João: faço nova todas as coisas. O mundo que existia antes acabou. O mundanismo não entra mais na igreja, não tem sacrifício de animais. É a nova Jerusalém descida do céu, aonde a igreja católica é de Cristo. Então Deus enviou a sua igreja, em Pentecostes ela foi anunciar ao mundo que Jesus permanece conosco na Eucaristia. Isso é tão importante que Deus mandou João escrever: escreva para que todos saibam que a minha igreja desceu do alto. O mar significa o mundo não entra mais na igreja. As coisas do mundo ficaram para trás. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele nos mostra a alegria de Cristo. Nós temos que passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E ele foi contar para os apóstolos que alegria que os pagãos acolheram o evangelho e se converteram ao catolicismo. Olha a alegria de Paulo. Sofreu torturas, foi apedrejado, chicoteado, mas ele estava com aquela alegria. Aquelas pessoas a qual Jesus nos mandou anunciar o evangelho se converteram e estão vivendo aquilo que Jesus falou. Deixaram o mundo. Né? Sim. Frutificou a palavra. Então, Jesus permanece conosco na Eucaristia. Ele nos deixou a sua alegria, que é a sua igreja. Ele nos deixou a Eucaristia, que é Ele que permanece conosco. Porque é comungando dignamente que nos unimos a Deus. Nos mantemos fortes. A Eucaristia é Cristo conosco, que nos dá a força para resistirmos aos pecados. Reserva, do pecado. Por quê? Nós temos a liberdade de permanecer em Cristo ou abandonar Cristo. Judas resolveu abandonar. Mas Deus sempre nos chamou a ter um coração que lhe agrada. Nosso coração tem que ser igual ao de Davi. Pecador sim, mas se arrependia. Davi foi um péssimo exemplo. Por quê? Ele cometia pecados, ele era adulto, foi assassino, mas ele se arrependeu. Porque Deus nos conhece, Ele sabe que a nossa carne é fraca. Por isso que Ele enviou o seu Filho, para que, unidos a Ele, em seu corpo, possamos permanecer santos diante de Deus, possamos ir para a Santa Missa, aonde o próprio Cristo permanece conosco. Na sua morte e ressurreição, Cristo morreu na cruz. O altar é a cruz de Cristo. Por isso que nós, católicos que conhecemos a Cristo, temos que nos comportar dignamente, não só com roupas dignas, mas também com gestos, nossos gestos de piedade, conforme o catecismo da igreja nos ensina. Então, cabe a cada um de nós renunciar ao mundo e viver santamente na presença de Deus, tendo misericórdia com aqueles que ainda não vivem, com aqueles que ainda não conheceram a Cristo, estão ali
à procura do conhecimento, mas também não podemos ser cúmplices. Se alguém vai na missa e faz gestos do mundo ao invés do que a igreja ensina, permaneçamos na nossa postura de católicos para ser exemplo para aqueles que estão em volta e veja, olha como o católico se comporta, eu tenho que me comportar assim também. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.